Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo exercícios de otimização aqui no curso de derivadas, tá bom? Então a gente sabe que os exercícios de otimização podem ter várias situações envolvidas, vários casos diferentes, e é por isso que nessa aula a gente vai resolver mais 2 exercícios com casos que a gente ainda não tinha visto, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, esse primeiro exercício fala que a gente tem um pedaço retangular de papelão, sendo que as medidas desse pedaço retangular são 30 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Então, tudo certo até aqui? A gente tem esse pedaço retangular. E aí, a gente vai recortar quadrados de lado X nas beiradas desse pedaço de papelão. Então, a gente vai pegar a tesoura e cortar esse quadrado, esse e esse aqui, certo? E com isso, a gente consegue montar uma caixa. Então, pensa que isso aqui é um pedaço de papelão, aí a gente faz a dobradura aqui, ó, vê se você consegue enxergar o que tá acontecendo. A gente tá dobrando os pedaços que sobraram, e com isso, a gente forma essa caixa aqui. Então, gente, o que a gente tem aqui exatamente? Pensa que isso aqui é um pedaço de papelão, que equivale 30 centímetros e aqui 50 centímetros. O que você vai fazer com esse pedaço de papelão é cortar quadradinhos nas beiradas. Então, aqui você vai cortar um quadradinho de lado X, aí aqui você vai cortar outro, e você vai fazer isso em cada uma das beiradas do seu papelão. Então, ó, em cada beirada do seu papelão, você cortou um quadradinho de lado X. Então, aqui vale X e aqui também vale X, em cada um dos quadradinhos que você cortou. Agora, concorda comigo que se você dobrar o que sobrou, você vai formar uma caixa. Olha, é como se a gente tivesse uma caixinha aqui. Então, a questão de otimização desse exercício é justamente sobre essa caixinha que a gente tem. Vamos lá ver o que ele quer. Bom, gente, então a gente tinha nosso pedaço retangular de papelão. A gente cortou quadradinhos de lado X em cada uma das beiradas, certo? E depois a gente dobrou esse pedaço de papelão para formar uma caixa. E aí, o que o exercício pede pra gente é qual tem que ser a medida de X, ou seja, qual tem que ser o lado dos quadrados que a gente corta para que a caixa tenha o maior volume possível. Então, ele quer que o volume da caixa que é formada tenha o maior volume que a gente conseguir a partir dessas medidas. Então, a única coisa que a gente vai mexer aqui é o parâmetro X, que é o lado do nosso quadrado. Então, gente, aqui para o caso do nosso exemplo, o quadrado que eu cortei tem lado de 1 centímetro. Mas será que cortando 1 centímetro, essa caixinha que a gente forma tem o maior volume possível? Às vezes, se eu cortasse 2 centímetros, seria o volume maior. Às vezes, o volume maior seria com 0,5 centímetros. Então, qual o valor do lado desse quadrado que garante pra gente o maior volume possível nessa caixa? Vamos lá ver como que a gente faz isso. Gente, concorda comigo que se em cada um dos lados a gente tirou x aqui e x aqui, ó, em cada um deles a gente tirou um x de cada lado, né? Concorda que, então, nesse caso, a medida desse lado vai ser 50 menos 2x e a medida desse lado vai ser 30 menos 2x, porque a gente está eliminando 2x de cada lado, né? Essa dimensão aqui vai ser 30 menos 2x, que é justamente esse lado aqui, menos os x que a gente tirou. Essa largura aqui, maiorzona, vai valer 50 menos 2x, que é o lado que tinha 50 centímetros, mas a gente tirou esses x aqui, né? E a altura da nossa caixa vai ser justamente o valor x, porque pensa só, se você dobrar isso aqui, a altura da caixa vai ser justamente essa dimensão, certo? Então, beleza, gente, a gente já tem os valores da largura, comprimento e altura da nossa caixa. E com isso, a gente quer saber qual tem que ser o valor de x para que a caixa tenha o maior volume possível. Gente, como é calculado o volume de uma caixa? Isso aqui é um paralelepípedo, né? Então, o volume dele vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume da nossa caixa vai ser o comprimento, que é 50 menos 2x,
vezes a largura, que é 30 menos 2x, vezes a altura, que é o próprio x. Então, essa é a função que define o nosso volume em função do x. Agora, o que a gente tem que fazer é usar aqueles conceitos de máximo e mínimo de uma função. A gente tem que encontrar qual é o valor de x que maximiza esse volume aqui. Então, primeiramente, a gente tem que encontrar a derivada, depois encontrar os pontos críticos e verificar se o ponto crítico ou os pontos críticos que a gente encontrou representam o máximo possível dessa função. Mas antes de qualquer coisa, gente, vamos fazer a distributiva aqui nessa função para a gente conseguir trabalhar melhor com ela, tá bom? Então, essa é a função que dá pra gente o volume da caixa em função do tamanho de x, que é o valor do lado desse quadradinho que a gente corta aqui, né? Então, dependendo do valor de x, o volume pode ser maior, menor, e o que a gente quer saber é justamente o valor de x que faz esse volume ser o maior. Então, gente, o primeiro passo é derivar a nossa função, tá bom? Então, aqui a gente tem nossa função v de x e a gente quer encontrar o v' de x. Quem vai ser o v' de x? É só a gente derivar esse polinômio que a gente tem, né? Então, aqui, desce o 3 multiplicando, aí fica 12, porque 3 vezes 4 é 12, vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2. Aí, no segundo termo, o 2 desce multiplicando 160, então fica 320 vezes x. E no terceiro, fica o próprio 1.500, né? Porque é uma constante multiplicando x, então a derivada é a própria constante. Belezinha, já temos nossa derivada aqui. Agora, o que a gente tem que fazer para encontrar o ponto de máximo da nossa função é encontrar os pontos críticos. E quem são os pontos críticos? São os valores de x que fazem a nossa derivada ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é igualar a derivada que a gente encontrou no primeiro passo a zero. Gente, para facilitar nossa vida, a gente pode dividir cada um dos termos aqui da nossa equação por 4, porque todos eles são divisíveis por 4 e aí já vai facilitar na hora de fazer Bhaskara. Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 3x² menos 80x mais 375. Isso aqui é equivalente à derivada que a gente encontrou, só que está simplificado, tá bom, gente? Mas vai dar na mesma, a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, vamos fazer Bhaskara aqui para a gente encontrar quem são os valores de x que fazem nossa derivada zerar. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Então, a gente encontra o delta fazendo b² menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente encontra que o nosso delta vale 1.900. Então, seguindo Bhaskara, quem são os valores de x que fazem isso aqui zerar? A gente vai ter x igual menos b, então menos 80, que dá o próprio 80, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 1.900, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, a gente tem 80, mais ou menos, aí para simplificar essa raiz, vamos escrever como 19 vezes 100, pode ser? Porque 1.900 é a mesma coisa que 19 vezes 100. E tudo isso sobre 6. Só que, gente, a raiz quadrada de 19 vezes 100 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 19 vezes a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, a gente sabe que vale 10. Então, isso aqui é 10 raiz de 19, tá bom? Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é só para simplificar a nossa vida mesmo, tá bom, gente? Então, 10 raiz de 19 sobre 6. Por fim, a gente pode dividir tudo por 2, em cima e embaixo. E aí, a gente encontra que o nosso x é 40 mais ou menos 5 raiz de 19, tudo isso dividido por 3. Então, isso aqui é a expressão que define os valores de x que fazem a nossa derivada zerar. Então, são os pontos críticos dessa função. Agora, gente, presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. A gente tem esses dois valores de x, né? Que são os dois que a gente encontrou igualando a derivada a zero e fazendo Bhaskara. E, portanto, necessariamente, os dois são pontos críticos da nossa função. Só que vamos pensar no problema que a gente tem. É uma coisa que a gente tem que fazer muito quando é uma coisa de otimização, né? Que é pensar se esses valores de x fazem sentido no nosso problema. Bom, o primeiro valor é 40 mais 5 raiz de 19 sobre 3.
Se a gente for calcular isso aqui, dá mais ou menos 20,5 centímetros, já que a gente está mexendo com centímetros no nosso problema, né? Gente, faz sentido o x valer 20 centímetros? Não, ó, pensa comigo aqui. Se o x valer 20 centímetros, são 20 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. A soma desse quadrado da esquerda com esse quadrado da direita já daria 40 centímetros, que já é maior do que o nosso lado. Então, não faz sentido a gente pegar x igual a 20 centímetros. Então, gente, pegar x igual a 20 centímetros é a mesma coisa que eu cortar esse quadrado aqui e cortar esse quadrado aqui. Não faz sentido no nosso problema. A gente está sumindo com tudo isso que a gente tem. Então, no geral, para esse tipo de problema, a gente não pode pegar um valor de x que seja maior do que a metade do nosso lado. Então, no caso do problema que a gente está mexendo, o x não pode ser maior que 15 centímetros. Senão, a gente vai estar um x meio que ultrapassando o outro e não faz sentido nenhum no caso do problema. Portanto, gente, embora esse x1 seja de fato um ponto crítico da nossa função, a gente não vai usar ele porque não faz sentido para o problema que a gente está pensando, tá bom? Esse x2 é 40 menos 5 raiz de 19 sobre 3. Isso aqui, se a gente calcular, dá mais ou menos 6,07. Faz sentido a gente usar x igual a 6,07? Faz, né, gente? Porque não tem nenhuma interpretação física que impede a gente de usar x igual a 6. Porque, ó, se for 6 aqui e 6 aqui, já dá 12 centímetros de corte, certo? Só que 12 é menor que 30. Então, ainda sobram 18 centímetros aqui no meio para a gente conseguir formar a nossa caixa. Então, x igual a 6 centímetros faz sentido para o nosso exercício, faz sentido físico ali, né? Tá bom, gente. Então, a gente sabe que x igual a 6,07 é um ponto crítico da nossa função, portanto, ele é concorrente a ser o máximo ali, só que a gente ainda não sabe se ele é o máximo de fato. A gente tem que comparar ele com os extremos do domínio da nossa função. E quem é o domínio da nossa função? Lembra que a gente falou que o x tem que ser menor do que a metade desse lado? Então, o x tem que ser menor que 15. Portanto, a gente vai falar que o domínio da nossa função vai de 0 até 15. Os dois com colchete aberto, porque se a gente incluir o 0 ou incluir o 15 na nossa função, também não faz sentido físico, né? Se a gente colocar um quadrado com tamanho igual a 0, isso não faz sentido nenhum, não dá nem pra gente formar uma caixa. E se a gente colocar igual a 15, a gente some total com esse lado aqui, porque a gente corta isso e corta isso, né? Bom, então o último passo para a gente saber se esse x dá para a gente o volume máximo ou não é a gente comparar com os extremos da função. E quais são os extremos? São os valores que começam e terminam o nosso domínio. Como no caso, somente de 0 até 15 faz sentido físico ali para a gente, então a gente vai considerar esse como o nosso domínio aqui da função. Então, gente, vamos lá, vamos testar os extremos do nosso domínio na função v de x, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o limite para x tendendo a cada um desses valores e ver qual vai ser o resultado. Então, primeiro, o limite do v de x quando x tende a 0, que é o nosso primeiro extremo aqui. Bom, então é só a gente substituir o x por 0 na nossa função e ver quanto que vai dar, né? A gente vai ter 4 vezes 0 ao cubo, menos 160 vezes 0 ao quadrado, mais 1.500 vezes 0. Isso aqui, gente, vai ser igual ao próprio zero. Portanto, o limite do volume do paralelepípedo, quando x tende a 0, vai tender a 0 também, tá bom? Agora, vamos calcular o limite do v de x quando x tende a 15, que é o nosso outro extremo do domínio. Gente, se você fizer esse cálculo aqui, isso também vai para 0. Portanto, quando x tende aos extremos do nosso domínio, o volume vai tender a 0 para os dois. Agora, resta a gente testar o ponto crítico na nossa função do volume. Então, a gente vai calcular o v de 6,07, mais ou menos, né? E aí, olha só que coisa. Se você substituir x por 6,07 nessa expressão, você vai encontrar algo próximo de 4.104 centímetros cúbicos.
Então, olha só que coisa o que está acontecendo aqui, gente. Nos extremos do nosso domínio, o volume tende a zero. E no nosso ponto crítico, o volume vai lá para 4.104 centímetros cúbicos. Então, necessariamente, 6,07 é um ponto de máximo da nossa função, porque não tem como ter algum ponto maior do que ele nesse intervalo, já que nos extremos a gente já tem valores menores. Então, se fosse para ter algum valor maior que ele nesse intervalo, a gente teria algum outro ponto crítico, o que não acontece aqui, né? Então, nos extremos do domínio, a gente foi para zero, e no ponto crítico, a gente foi para um valor muito alto. Então, com certeza, esse ponto crítico é o ponto de máximo dessa função, beleza, gente? Portanto, o valor de x que vai dar para a gente o maior volume para o paralelepípedo vai ser x igual a 6,07. Então, se você cortar 6,07 centímetros aqui, você vai formar uma caixa com um volume maior do que se você cortasse x igual a 10, por exemplo. Gente, agora vamos para esse aqui, que ele é bem desafiador no começo, mas depois que a gente começa, você vai ver que fica super simples de entender o que a gente tem que fazer. Então, ele fala, se a gente girar um triângulo retângulo de hipotenusa H em torno de um dos seus catetos, qual cone de volume máximo que a gente pode gerar? Então, olha só, a gente tem esse triângulo retângulo e a gente quer girar ele ou em torno desse cateto aqui ou desse cateto aqui. Quando a gente faz isso, gente, a gente vai formar um cone, certo? A gente vai formar essa figura geométrica girando o triângulo retângulo aqui. E o que a gente quer saber é qual o cone de maior volume que a gente consegue gerar através desse triângulo retângulo, sabendo que a hipotenusa dele vale h. Então, gente, eu fiz um desenho aqui para exemplificar que a gente tem um triângulo retângulo de hipotenusa h e catetos A e R. Aí, a gente vai girar esse triângulo retângulo, formando esse cone aqui. Ó, aqui a gente está vendo a parte de dentro do cone, né? Sendo que essa parte aqui, que é o escorregador do cone, é o valor de h, a altura do cone é esse A, e a distância aqui do centro da base até chegar aqui é o valor de R, beleza? A gente poderia fazer o mesmo raciocínio se a gente girasse o nosso triângulo em torno de R. Aqui, no caso, a gente girou ao redor do cateto A, né? Mas o raciocínio é o mesmo, tá bom, gente? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar para fazer esse exercício são as fórmulas que a gente tem de geometria. Então, a primeira fórmula que a gente tem é a do volume do cone, que é π vezes r ao quadrado, sendo que esse r aqui é justamente esse raio que a gente tem na base, vezes A, que é a nossa altura, dividido por 3. Então, isso aqui é o volume do nosso cone. Vamos chamar de expressão A. Ainda usando conceitos de geometria, no caso aqui de Pitágoras, a gente tem que h ao quadrado é igual a ao quadrado mais r ao quadrado. Então, a gente fez Pitágoras nesse triângulo retângulo. Como a gente tem r ao quadrado aqui na expressão A, vamos tentar isolar esse r ao quadrado aqui para a gente conseguir substituir, pode ser? Então, a gente tem que r ao quadrado é igual a h ao quadrado menos a ao quadrado. Então, a gente isolou o r ao quadrado, certo? Então, gente, agora a gente vai substituir a expressão b na expressão a, para a gente ter uma única expressão que junte as duas expressões que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai ter que o volume v é π vezes r ao quadrado, só que r ao quadrado é h ao quadrado menos a ao quadrado, tudo isso vezes a, dividido por 3. Então, essa aqui é a expressão do nosso volume, tá bom, gente? A gente pode fazer a distributiva de a aqui dentro do parênteses, e aí a gente fica com π sobre 3 vezes h ao quadrado vezes a, menos a ao quadrado vezes a, que dá a ao cubo. Então, a gente só fez a distributiva do a. Então, gente, a gente tem a função que define o volume do nosso cone em função da hipotenusa h e da altura a. Como o h é uma coisa fixa aqui do nosso exercício, é um negócio que já foi dado pra gente, a gente vai escrever tudo em função dele, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, vamos encontrar qual é o domínio da nossa função. Como que a gente vai saber quem é o domínio? Quais são os valores que fazem sentido aqui na função, que estão definidos para o volume do cone?
Gente, vamos pensar no seguinte. Dessa expressão aqui, a gente tem que r ao quadrado é igual a h ao quadrado menos a ao quadrado, né? A expressão b. Portanto, o r é a raiz quadrada de h ao quadrado menos a ao quadrado. Só que, gente, para a gente ter uma raiz quadrada definida, o que tem dentro dela tem que ser positivo, certo? A gente não trabalha com raiz quadrada negativa. Então, a gente tem que ter h ao quadrado menos a ao quadrado maior que zero. Passando o a ao quadrado para o outro lado, a gente tem que h ao quadrado tem que ser maior que a ao quadrado. E para isso acontecer, o a tem que estar entre menos h e mais h. Só que, gente, como não faz sentido a gente ter valores negativos de a, já que ele é uma medida aqui do triângulo, né? A gente não trabalha com medidas negativas, então a gente vai desconsiderar os valores negativos aqui. Portanto, o a tem que estar entre 0 e h. Então, o domínio da função do volume em função de a, então aqui a gente tem o volume em função da altura a, né? Vai de 0 até h, beleza, gente? Lembrando que o a nunca pode ser exatamente igual ao h, senão aqui vai dar 0 e aí o nosso r 0, que não faz sentido, né? Não tem como a gente zerar um dos nossos catetos. Então, beleza, gente. A gente já tem a nossa função que define o volume do cone em função da altura a. A gente já tem o domínio dessa função e o que a gente quer saber é qual é o ponto máximo desse volume. A gente quer encontrar o valor de a que faz esse volume ser o máximo possível. Então, para isso, a gente usa os conceitos de máximo e mínimo de uma função nas derivadas, que são justamente os conceitos que a gente utiliza aqui em otimização, né? Então, a gente sabe que o primeiro passo para a gente encontrar o máximo da função é derivar. Então, a gente tem que o volume em função da altura a é π sobre 3 vezes h ao quadrado vezes a menos a ao cubo. Então, vamos encontrar o v', tá bom? Vamos derivar isso aqui em função de a. Lembrando que a gente está tratando o h aqui como algo fixo, que já foi dado pelo exercício. Então, por isso que a gente está trabalhando em função do a aqui, derivando em função do a. Derivando isso aqui, a gente tem que π sobre 3 é uma constante, então permanece multiplicando. O primeiro termo, a gente tem h ao quadrado, que é uma constante, aqui no caso, multiplicando a. Então, a derivada disso é o próprio h ao quadrado. E aqui, a gente tem a nossa variável elevada ao cubo. Então, a derivada disso é menos 3a ao quadrado. Certo, gente? Agora, vamos encontrar os pontos críticos da nossa função. Então, quais são os valores de a que fazem a nossa derivada zerar? Então, a gente quer encontrar v' de a igual a 0. Bom, a gente tem uma multiplicação dando 0, né? Como π sobre 3 não tem relação nenhuma com a, ele é uma constante, a gente já pode eliminar ele daqui, nesse tipo de equação. Então, a gente tem que h ao quadrado menos 3a ao quadrado é igual a 0. Então, 3a ao quadrado é igual a h ao quadrado. Colocando raiz dos dois lados, a gente tem raiz de 3 vezes a igual a h, e, portanto, a é igual a h sobre raiz de 3. Então, sempre que a nossa altura a vale justamente esse valor de h sobre raiz de 3, a gente vai ter um ponto crítico na nossa função. Então, por exemplo, se a nossa hipotenusa h vale 2, então, em a igual 2 sobre raiz de 3, a gente vai ter um ponto crítico na nossa função. Só que, no caso, como o nosso h aqui é um valor genérico, a gente vai deixar nesse formato, tá bom? A igual a h sobre raiz de 3. Gente, lembrando que nesse caso, daria mais ou menos h sobre raiz de 3, só que a gente desconsidera o valor negativo, tá bom? Porque não faz sentido a gente pensar em um valor negativo para o nosso a, já que ele é uma medida. Então, a gente considera apenas a igual a h sobre raiz de 3. Bom, gente, então, usando os conceitos de geometria, a gente encontrou nessa função, derivamos ela e encontramos os pontos críticos, que, no caso, só foi esse aqui, né?
Então, esse ponto crítico é um candidato a máximo da função, é um candidato a um valor de A que maximiza o volume do nosso cone. Mas para a gente saber se realmente esse valor de A é o valor que dá o maior volume de cone possível, a gente vai ter que comparar com os extremos do nosso domínio. E a gente viu que o domínio da função do volume em função de A vai de 0 até H. São os valores que o nosso A pode assumir. Então, se o H for igual a 2, o A só pode variar de 0 até 2. Se H for igual a 5, o A pode variar de 0 até 5. E isso sem incluir o 0, sem incluir o H, né? Porque se o A valer um dos dois, aí não faz sentido físico ali na geometria. Mas então, vamos comparar o nosso ponto crítico A igual a H sobre raiz de 3 com os extremos do nosso domínio. Então, a gente vai calcular o V de 0, o V de H e o V desse A do ponto crítico que a gente encontrou. Vou chamar de A1, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, vamos calcular o limite da função V de A quando A tende ao primeiro extremo do nosso domínio, que é 0. Então, o limite disso aqui, quando A tende a 0. Então, aqui é só a gente substituir o A por 0 para ver para onde vai o nosso limite. Então, a gente vai ter π sobre 3 vezes 0 vezes A ao quadrado menos 0 ao cubo. Isso aqui vai dar 0 menos 0, então vai ficar π sobre 3 vezes 0, que dá 0. Portanto, o limite da nossa função quando A tende a 0 é igual a 0. Agora, vamos calcular o limite da função do volume quando A tende ao outro extremo do domínio, que é o H. Então, a gente está testando os extremos aqui, né, gente? A gente vai ter π sobre 3 vezes H vezes H ao quadrado menos H ao cubo. Isso aqui vai ficar π sobre 3 vezes H ao cubo menos H ao cubo, que é 0, e, portanto, também dá 0. Então, gente, o limite da nossa função nos extremos do domínio vai para 0. Agora, vamos ver quanto que vale a nossa função quando A é igual a esse ponto crítico que a gente encontrou, que é o A1, tá bom? A gente vai ter π sobre 3 vezes A vezes H ao quadrado, então H sobre raiz de 3 vezes H ao quadrado, menos A ao cubo, então H ao cubo sobre raiz de 3 ao cubo. E aí, fazendo essas continhas, a gente encontra que o volume quando A é igual a esse ponto crítico vai ser π sobre 3 vezes 2H ao cubo dividido por 3 raiz de 3. Então, gente, olha só, o limite da nossa função nos extremos do domínio deu 0, e o valor da função no ponto crítico deu um valor diferente de 0 e necessariamente positivo. Então, com certeza, esse ponto crítico é um ponto de máximo da nossa função no intervalo de 0 até h. Porque se os extremos deram um valor menor do que isso aqui, não tem nem como isso não ser um ponto de máximo, certo, gente? Senão a gente teria outros pontos críticos, o que não é o caso. Portanto, o maior volume que pode ser obtido para o nosso cone é π sobre 3 vezes 2h ao cubo sobre 3 raiz de 3. E isso vai acontecer quando A for igual a h sobre raiz de 3, e o R é só a gente substituir o A por h sobre raiz de 3 aqui e isolar o R. Aí a gente vai descobrir que no cone de volume máximo, a gente vai ter R igual raiz de 2/3 vezes h. Então, para determinado valor de h na hipotenusa, se o R tiver esse valor e o h tiver esse valor, a gente vai ter o cone do maior volume possível ali, tá bom, gente? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!